o regime que nos governa é o socialismo fabiano, que é aquele socialismo meia-bomba, né? Aquilo que os fascistas realizavam em escala nacional, esse pessoal realiza em escala global. Quer dizer, você reparte o poder entre o governo e meia dúzia de grandes grupos econômicos e pronto, aí vira o clube do bolinha, ninguém mais entra, né? Então, este é o regime que nos governa. Este e não o capitalismo liberal, né? As pessoas, veja, a pessoa que raciocina com base só na definição das palavras e não sabe captar a tensão entre os conceitos abstratos e os dados da realidade que teoricamente lhes correspondem, elas acham assim que capitalismo é capitalismo, socialismo é socialismo. Então, não concebem, por exemplo, que grandes capitalistas estejam aí fomentando o comunismo, que é a coisa que eles mais fazem desde os anos 40. Então, o resultado, esse pessoal já não entende a história do mundo faz 70 anos. O que você chama de socialismo? Socialismo, a definição de socialismo é a propriedade estatal dos meios de produção. Propriedade, portanto, legal. Mas acontece que o conceito de propriedade legal só existe dentro do conceito burguês que justamente o socialismo pretende destruir. Então, isso quer dizer que propriedade estatal dos meios de produção não é propriedade legal. Não há mais legalidade quando você faz essa transição. Você destrói não só a propriedade privada, você destrói a ordem legal e a própria noção de ordem legal. Vamos dizer, dos pontos de honra do socialismo é ele jamais ceder ao formalismo jurídico. O socialista quer raciocinar com base na realidade concreta. Então eles entendem que a propriedade estatal dos meios de produção não é propriedade legal. Mesmo porque tendo propriedade legal, você passa a ter a responsabilidade legal também. Por exemplo, um empresário que tem a propriedade legal de uma empresa, ele também tem a responsabilidade legal por ela. E se ele cometer alguma infração, ele pode ser processado. Ora, quem vai processar o Estado comunista e o Estado socialista? Ninguém. Então, o Estado socialista, por definição, ele se coloca acima da ordem legal. Então, o que ele busca não é a propriedade legal dos meios de produção, e sim o seu controle efetivo. É o poder sobre ela, não a propriedade legal. O socialismo jamais existirá, por definição. O que vai existir é um socialismo meia-bomba, na qual o governo controla uma parte e deixa lá uma parte de livre mercado clandestino, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na China, etc. Isso sempre aconteceu. Então, o que existe, na verdade, não é o socialismo, e sim o Estado socialista. Existe o Estado socializante. Quer dizer, o Estado que vai avançando cada vez mais no controle da economia, sem nunca chegar ao controle total, que seria a estatização, porque é autocontraditório. Então, esqueçam o socialismo. Não existe Estado socialista, existe Estado socializante. Estado socializante é que ele vai controlando cada vez mais os meios de produção. Ora, quanto mais controle você faz, você põe controle fiscal, controle trabalhista, controle policial, controle técnico, resultado, as pequenas firmas não aguentam. Então elas vão à falência ou são vendidas para as grandes empresas. Então, quem é que ganha com o Estado socializante? Os grandes capitalistas. E é por isso mesmo que eles fomentam o socialismo há 70 anos, pelo menos, porque eles sabem que não existe risco da estatização total. Não existe hoje e não existirá jamais. O que existe, os próprios socialistas não a querem, porque se fizer estatização total, acaba a economia. Tá certo? Se analisasse o próprio conceito, veria que ele é autocontradtório. E, tal como já ensinava o velho Hegel, quando você tenta realizar um conceito contraditório, o que acontece? Você gera contradições reais, não são mais apenas contradições lógicas, são contradições materiais, insolúveis. E resultado, você acaba realizando uma coisa completamente diferente do que estava no conceito. Isso sempre foi assim e sempre será assim. O resultado será sempre necessariamente diferente do conceito inicial, porque o conceito inicial é impossível. Mas tem gente até hoje que acha que existe o Estado socialista, existe o Estado capitalista. Então, quando a gente diz para ele, olha, os grandes capitalistas como Rockefeller e Rothschild, etc., só têm fomentado o socialismo há 70 ou 100 anos. Eles dizem, não é possível, eles não iam fazer uma coisa dessa, porque é contra o interesse deles. São pessoas que, evidentemente, não sabem analisar um conceito, muito menos sabem perceber a relação entre conceito e história. Então, raciocina com base no significado dicionarizado das palavras e tira conclusões que pensa que se aplica à prática. E é com esta merda de gente que ele tem que discutir. Eita vida! Ainda fala que tem intelectuais no Brasil. Não tem nenhum. Então, aqui, o Helder Moraes me manda aqui 7 perguntas. Vamos ver se dá para fazer pelo menos algumas. Qual a diferença entre comunismo e socialismo? Bom, tecnicamente falando, ou formalmente,
diz que o socialismo é o regime preparatório ao comunismo. Quer dizer, é um regime no qual o Estado controla a economia totalmente, mas ainda há alguma margem para a livre empresa na medida das necessidades do Estado. Esse é exatamente o regime brasileiro hoje, presta atenção. Agora, você pega aquela meia dúzia de capitalistas, filha da puta, que vive de negócio com o governo, né? E eles dizem o seguinte: olha aí, o sucesso do capitalismo brasileiro, eu estou fazendo um montão de dinheiro. E, mas, olha, precisa ser muito cara de pau, muito canalha para pensar uma coisa, porque o enriquecimento de determinados grupos econômicos associados ao governo é a essência mesmo do socialismo, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é o socialismo, isso foi aplicado em tudo quanto é, e sobretudo da versão fascista do socialismo. Porque a diferença entre o socialismo soviético e o socialismo fascista é que o socialismo soviético pretendia chegar à estatização total. E o socialismo fascista se contentava com o socialismo mesmo, não tinha aspirações de transformar-se no comunismo. Por quê? Porque ele sabia que o comunismo é impossível. Então, o ministro da Economia do Hitler, o Hjalmar Schacht, ele sabia que o regime comunista é impossível, que só é possível o socialismo. Então, vamos ficar nesse socialismo assim, a gente enche o Estado de dinheiro, o Estado controla tudo, manda em todo mundo, põe os empresários de joelhos, como ele dizia, mas deixa os caras ganhar o dinheiro deles. Né? E, evidentemente, eles vão ganhar muito mais dinheiro que eles, que estão protegidos pelo Estado, são sócios do Estado. Então, isso é o socialismo, e isso é o regime brasileiro. O regime brasileiro é a economia socialista, na versão socialismo fascista. É o nacional-socialismo. Com a diferença que não é nacionalista, é internacionalista. Porque dinheiro no Brasil, dinheiro vai para Cuba, vai para a autoridade palestina, vai para o Hugo Chávez, vai para tudo coisa lá, mas do Brasil não. Os partidários da doutrina marxista dizem que o regime perfeito é a democracia socialista. Democracia socialista é o quadrado redondo, meu filho. Se o Estado controla toda a economia e você tem lá 5 ou 6 potentados, tá certo, que estão aliados ao Estado, quem pode ir contra isso? Ninguém pode. Não adianta você falar contra os caras. Eles, para começar, eles controlam os meios de informação. Quer dizer, veja, a liberdade política, cultural, etc., religiosa, pressupõe a livre empresa. Pressupõe que haja um predomínio total da livre empresa. E que, mais ainda, a livre empresa seja incentivada, que a iniciativa, criatividade econômica, criatividade financeira do povo seja incentivada. Você vê, no meio da década de 80, né, o pessoal descobriu que 60% da economia nacional era economia informal. Era o sujeito que montou uma fabriquinha no fundo de quintal, era a mulher que fazia bolo para vender para a vizinhança, tá entendendo? Era o moleque que transportava os outros na bicicleta. E o brasileiro estava vivendo disso e estava indo muito bem, mas muito bem. Estava todo mundo ganhando dinheiro, sem nota fiscal, sem pagar imposto, etc. Daí, o governo viu aquilo e brilhou o cifrão no olho, né? E disse, vamos regulamentar. Regulamentar significa o seguinte, vamos cobrar imposto de todo mundo, estrangular, e essas empresinhas tudo vão fechar, tá certo? E daí somente os grandes grupos econômicos é que aguentam a legislação fiscal, aguentam a carga tributária. Então daí somente os muito grandes crescem e se integram no governo, eles viram parte da administração estatal, são sócios do governo. A suprema elite capitalista do Ocidente, os Morgans, os Rockefellers, gente desse calibre, jamais moveu uma palha em favor do capitalismo liberal. Ao contrário, tudo fez para promover 3 tipos de socialismo. O socialismo fabiano na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o socialismo marxista na União Soviética, na Europa Oriental e na China, e o nacional-socialismo na Europa Central. Então, agora, como o socialismo fabiano não tem pressa de chegar a nenhum objetivo, e aliás ele também não sabe, ele é que nem o Lula, não sabemos qual é o tipo de socialismo que queremos. Nós vamos apertando aqui, botando controle, um controle aqui, outro controle ali, né?
vamos criando a administração científica da sociedade, e aos poucos a gente vai controlando tudo e vai virar um socialismo integral, no fim das contas. Quando? Não sei quando, mas um dia vai chegar. O fabianismo, então acabou o nazismo, sobrou os outros dois, né? O socialismo fabiano, o socialismo marxista. O fabianismo nunca foi inimigo do socialismo marxista. Adora-o e cultiva-o, porque a economia marxista, incapaz de progresso tecnológico, lhe garante mercados cativos. E também porque sempre considerou o comunismo um instrumento da sua estratégia global. Os comunistas, é claro, respondem na mesma moeda, tentando usar o socialismo fabiano para seus próprios fins, e infiltrando-se em todos os partidos socialistas democráticos do Ocidente. Então isso aí é briga de irmãos, você está entendendo? Cada um tenta avançar um pouquinho aqui, avançar um pouquinho, mas não há confronto. Você veja, o máximo de anticomunismo que inventaram no Ocidente foi a tal da política de contenção. O que é política de contenção? A União Soviética já tinha dominado metade do mundo. Eles dizem, bom, então agora você para aí, essa metade de cá é nossa. Mas eles não fizeram nada contra o comunismo. Nunca, nada. Então, nesta caminhada para o socialismo marxista e o nazismo são úteis. Então, é por isso que eles dão dinheiro. Os pontos de atrito inevitáveis entre fabianismo e comunismo são debitados na conta da cobiça capitalista, fortalecendo a autoridade moral dos comunistas ante os idiotas do terceiro mundo e, ao mesmo tempo, ajudando os fabianos a apertar os controles estatais sobre as economias do Ocidente, estrangulando o capitalismo a pretexto de salvá-lo. Sempre acontece assim, né? Haja o que houver, surge algum problema, então surge uma campanha mundial contra a cobiça capitalista, contra o imperialismo, etc, etc, e daí a elite imediatamente, não, nós temos que reformar o capitalismo, nós temos que salvar o capitalismo, está entrando em crise, e daí põe mais controle estatal, é sempre assim. Os verdadeiros crentes do liberalismo econômico é que pagam o pato. Sem poder suficiente para interferir nas grandes decisões mundiais, tornaram-se mera força auxiliar do socialismo fabiano e, em geral, nem mesmo o percebem. Tão horrível essa perspectiva para suas almas sinceras. Você vê, nada pode ser mais odioso a um liberal clássico do que o socialismo fabiano. Então, como é que eu digo que eles viraram força auxiliar? É muito simples. Esses liberais clássicos eles são pessoas doutrinárias. Então, eles dizem, por exemplo, você é a favor de controles protecionistas? Não, porque isso restringe a liberdade de mercado. Então, acaba os controles protecionistas. Então, todas as nações, tá certo, comerciam livremente com todos. Na medida que acabam essas fronteiras nacionais, o que acontece? Surge a necessidade de regulações mundiais. Então, isso quer dizer que os liberais, combatendo esses pequenos leviatãs nacionais, abrem espaço para o macro-leviatã mundial, que era onde os fabianos queriam chegar. Isso não estava na intenção dos liberais, mas é o que acaba acontecendo. Então, vamos dizer, a defesa unilateral da liberdade de mercado, do livre comércio, etc., sem ter em conta os fatores político-militares, geoestratégicos, etc., etc., acaba fortalecendo, né, o projeto globalista dos socialistas fabianos. Não que eu seja contra o liberalismo, sou inteiramente a favor, tá certo? Mas, né, é preciso fazer as coisas tendo em conta o contexto global onde elas estão acontecendo. E não, assim, a pura, né, seguir o artigo de fé. O livre mercado. Então, o livre mercado é o princípio geral universal. Não, não pode ser o princípio geral universal. Você tem que ver quando é o momento, tá certo? E quando o livre mercado fomenta realmente a democracia e quando ele é usado como uma ferramenta, tá certo, por pessoas que têm um plano mais abrangente, como é exatamente o caso. Alô, quem é? Tudo bom? Tudo bem, quem está falando? Tudo bem, é Carlos aqui de Jacareí. Sim, tudo bem. Duas perguntas, tá? A primeira é o seguinte, por que muita gente fala que o Hitler, o nazismo, era de direita? Tá? Olha, na época todo mundo sabia que não era, se você vê a documentação, né? Eu outro dia mesmo estava lendo o famoso livro do Drie de la Rochelle, que era um propagandista do nazismo, já socialismo e fascista, socialismo fascista. Todo mundo sabia que era um regime revolucionário, tá certo? E quem primeiro reagiu contra ele foram os conservadores. O pessoal da esquerda queria acomodar. Na França foi assim. Todo o pessoal da esquerda queria acomodar com Hitler. Tá lá, inclusive a esquerda católica.
Emmanuel Mounier, essa putada toda, tudo queria, não, vamos ficar de bem com o homem. E os conservadores falando, vamos nos rearmar, porque esse cara vai nos invadir. Ou seja, a direita que reagia contra isso. E a esquerda sempre querendo acomodar. Aliás, se querer acomodar, não. A União Soviética foi que armou a Alemanha nazista em segredo. Não existiria exército nazista e não existiria perigo nazista se não fosse o plano de Stalin de usar os nazistas como ponta de lança da revolução. Então essa história, retroativamente, vem dizer, não, o nazismo era assim, o instrumento do grande capital. Instrumento do grande capital é uma pinóia. O cara mais rico que tem na Alemanha, que é o tal do Thyssen. O Thyssen ficou com horror do nazismo, fugiu para a França. O Hitler mandou sequestrar o cara e trazer de volta e o fez trabalhar para ele. O próprio Hitler dizia, nós vamos botar empresariado de joelhos. Não era o empresariado, não era o grande capital que mandava o nazismo, era o Partido Comunista que mandava no grande capital. Esses caras inverteram tudo, isso é um bando de vigaristas.